7 mulheres passaram por aquela casa antes dela, e todas fugiram antes que a primeira semana chegasse ao fim. Nenhuma aguentou dormir mais de 3 noites debaixo daquele teto de pedra. Amália Sobreira foi a única que ficou. E o que ela encontrou lá dentro, no escuro de uma madrugada de agosto, mudou a vida dela para sempre. Você já parou para pensar no que faz uma pessoa aceitar morar sozinha num lugar que a cidade inteira jura ser amaldiçoado? O que precisa ter acontecido na vida de alguém para que o medo dos mortos fique menor do que o medo da fome? Que tipo de mulher olha para uma porta que todo mundo evita e, em vez de correr, resolve entrar? Mas essa história aconteceu no sertão de Goiás, no ano de 1897, num casarão de pedra cinzenta erguido na beira da mata, onde as noites eram tão fundas e tão caladas que dava para ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. É de lá que vem a mais bela história de amor que já me contaram, e ela começa exatamente onde todas as outras terminaram. Antes de eu continuar, queria te pedir uma coisa simples. Se você gosta dessas histórias de um tempo que não volta mais, dessas histórias de gente que sofreu, que amou e que teve coragem de recomeçar, escreve aqui embaixo nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler cada um. Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é assim que essas histórias continuam sendo contadas. Agora pega o seu café, se acomoda na cadeira e vem comigo para a beira daquela mata em 1897. Amália tinha 26 anos quando a água levou tudo o que ela tinha. Não foi uma enchente qualquer, dessas que sobem devagar e dão tempo de a gente salvar o que importa. Foi uma cheia brava, dessas que o rio guarda por anos e solta de uma vez só numa noite de chuva sem fim. O Rio das Almas transbordou de madrugada, e quando o povo do arraial acordou com o barulho, a água já lambia o batente das portas. Amália lembrava do cheiro daquela noite pelo resto da vida, um cheiro de terra molhada misturado com o medo suado das pessoas correndo no escuro. O marido dela, Joaquim, era carpinteiro. Um homem de mãos grandes e voz mansa, que assobiava enquanto trabalhava e que tinha o costume de chamar Amália de meu bem antes mesmo de terminar as frases. Foi ele quem empurrou a esposa para a parte alta do terreno naquela noite. Foi ele quem voltou para tentar soltar o cavalo preso no curral. E foi ele que a água levou quando o barranco cedeu. Amália gritou o nome dele até a voz sumir. O sertão engoliu o grito e devolveu só o silêncio. Depois da cheia, sobrou para ela um vestido encharcado, um par de mãos vazias e um vazio no peito que nenhuma reza preenchia. A casinha que os dois tinham levantado com tanto custo virou um monte de tábuas espalhadas rio abaixo. Os poucos parentes que Amália tinha moravam longe, do outro lado da serra, e já mal davam conta da própria miséria. Ela ficou sozinha do jeito que só fica quem perde ao mesmo tempo a pessoa amada e o teto que os abrigava. Por alguns meses, Amália sobreviveu de favor. Dormia no puxado de uma conhecida, lavava a roupa dos outros para ganhar um prato de comida, costurava barra de saia em troca de um punhado de feijão. Mas favor tem prazo de validade, e ela sentia nos olhos das pessoas que o prazo dela estava vencendo. Ninguém dizia nada com todas as letras, mas havia aquele jeito cansado de oferecer o pão, aquele suspiro fundo quando ela pedia mais uma noite de pouso. Amália era orgulhosa do jeito certo, do jeito de quem não gosta de pesar na vida de ninguém, e aquilo doía nela mais do que a fome. Aqueles foram os meses mais escuros da vida de Amália, mais escuros até do que a própria noite da cheia, porque na noite da cheia havia o desespero para ocupar o corpo, e agora só havia o vazio para ocupar a alma. De dia, ela se agarrava ao trabalho como quem se agarra a uma tora no meio do rio.
Descia até o córrego de madrugada, com a trouxa de roupa dos outros na cabeça. Batia peça por peça na pedra lisa até o sol subir, e o barulho ritmado da roupa batendo era quase um consolo, porque enchia o silêncio que de outro jeito seria insuportável. À tardinha, remendava, cerzia, virava barra, e as mãos que antes eram só firmes foram ficando ásperas de tanto sabão e tanto sereno. Mas era de noite que a saudade cobrava o que o dia não deixava. Deitada no escuro, Amália conversava com Joaquim como se ele ainda estivesse ali, do lado dela, com aquele corpo quente que espantava o frio das madrugadas. Contava para ele as miúdezas do dia, reclamava de uma freguesa mesquinha, ria sozinha de alguma lembrança e depois se calava, porque a resposta nunca vinha. E o silêncio depois de falar com um morto é mais fundo do que o silêncio de quem nunca falou. Ela lembrava de tudo. Lembrava do dia em que se conheceram, numa festa de padroeira, ele desajeitado, convidando ela para dançar e pisando no pé dela 2 vezes. Lembrava de quando ele terminou a casinha dos dois e a carregou no colo por cima da soleira, rindo, dizendo que aquilo dava sorte. Lembrava do cheiro de madeira recém-aplainada que morava para sempre nas roupas dele. Os dois tinham sonhado tanto. Joaquim queria aumentar a oficina, comprar mais ferramenta, um dia ter um sobrado na parte alta do arraial, longe do alcance das cheias. Fazia planos em voz alta enquanto trabalhava, e Amália escutava fingindo que achava exagero. Mas por dentro guardava cada sonho como quem guarda semente. Agora, as sementes não tinham mais onde ser plantadas. A casa virou tábua rio abaixo, a oficina virou lama, e os planos, aqueles planos todos, viraram fumaça que a memória teimava em não deixar dissipar de todo. A mulher que dava pouso a Amália chamava-se Dona Belmira, uma viúva seca de carnes e de palavras, que não era má, mas também não tinha sobra de nada para dar, nem de comida, nem de afeto. No começo acolheu a moça por pena e por respeito à memória de Joaquim, que uma vez consertara o telhado dela sem cobrar. Mas pena é sentimento que gasta rápido, e com o passar das semanas, Dona Belmira foi ficando impaciente, deixando escapar indiretas sobre boca a mais na mesa, sobre o mundo estar difícil para todos, sobre gente que precisava aprender a se virar. Amália entendia, não guardava mágoa, só sentia crescer dentro dela, dia após dia, aquela vergonha surda de quem se sabe peso na vida alheia. Havia no arraial uma velha benzedeira, Dona Sinhá, que morava numa casinha caiada perto do cemitério e que era procurada por todo tipo de aflito. Foi até ela que Amália foi parar numa tarde em que a tristeza apertou mais que o costume. Não foi pedir reza para mal nenhum do corpo, foi porque precisava, ela mesma não sabia bem de quê, talvez só de alguém que a olhasse sem pressa. Dona Sinhá fez ela sentar, ofereceu um café requentado e ficou um tempo só olhando para a moça com aqueles olhos leitosos de quem enxerga mais por dentro do que por fora. Depois disse uma coisa que Amália carregaria pela vida. Disse que a dor da moça era grande, mas que dor grande costuma vir para quem tem coração grande o bastante para caber ela. E que um dia aquele mesmo coração ia caber também uma alegria do tamanho da dor. Amália saiu de lá sem entender direito, achando conversa de velha, dessas que se diz para confortar. Mas a frase ficou. E nas noites piores, quando a vontade de simplesmente desistir batia na porta, era aquela frase que Amália repetia para si mesma feito oração. Um coração grande o bastante para caber a dor, um dia cabe também a alegria. Ela não acreditava direito. Mas se agarrava mesmo assim, porque às vezes a gente precisa acreditar em qualquer coisa só para ter força de levantar da cama no dia seguinte. Foi assim, gasta por dentro, mas ainda de pé, que Amália chegou ao ponto em que a estrada de uma vida se afunila e obriga a gente a escolher um rumo. O favor de Dona Belmira estava no fim, dava para sentir no ar. Os poucos trocados que ela juntava mal davam para o sustento de um dia. E o inverno seco do sertão,
com suas noites frias e seus dias de poeira, só fazia lembrar que mulher sozinha e sem teto tem a vida por um fio. Era preciso achar um rumo, qualquer rumo, antes que o fio arrebentasse. Foi numa tarde de julho, no mercado do Arraial de Santa Rita, que ela ouviu falar do casarão pela primeira vez. Estava sentada num caixote de feira, remendando a alça de uma cesta, quando duas mulheres pararam perto dela para conversar baixinho, do jeito que as pessoas conversam quando o assunto é daqueles que fazem a gente benzer. Falavam de uma casa grande na beira da mata, a antiga fazenda dos Vilalva, onde ninguém aguentava trabalhar. Diziam que o dono era um homem estranho, calado feito túmulo, e que a casa era rondada pela alma penada da falecida esposa dele. Amália não era mulher de dar ouvido a fuxico, mas a fome afina a atenção da gente. Ela escutou as duas dizerem que o coronel Teodoro Vilalva pagava bem, pagava mais do que qualquer patrão da região, e mesmo assim não conseguia segurar criada nenhuma. 7 tinham ido até lá nos últimos 2 anos. 7 tinham voltado correndo, cada uma com uma história pior que a outra, jurando pela alma da própria mãe que ouviam música saindo dos cômodos trancados na calada da noite, que viam luz de vela passando sozinha pelos corredores, que sentiam o casarão respirando como bicho vivo. Uma das mulheres do mercado benzeu-se e disse que não ia lá nem morta, que dinheiro nenhum pagava o sono perdido e o susto de encarar coisa do outro mundo. A outra concordou, cuspiu para o lado e emendou que aquele dinheiro era amaldiçoado, que a gente não devia mexer com casa marcada pela desgraça. As duas se afastaram falando de outra coisa, já esquecidas do assunto. Mas em Amália, aquilo ficou. Ficou grudado feito carrapicho na barra da saia. Naquela noite, deitada no chão duro do puxado emprestado, ouvindo a respiração impaciente da conhecida do outro lado da parede fina, Amália pensou no casarão. Ela não tinha medo de alma penada. Quem já perdeu o marido para um rio e passou meses conversando com a saudade dele no escuro, não tem mais muito o que temer de fantasma. O que Amália temia era o amanhã. Temia acordar mais um dia sem ter para onde ir, temia o olhar cansado da anfitriã, temia virar aquilo que ela mais odiava, um peso na vida alheia. Um emprego era um emprego, um teto era um teto. E se o preço daquele teto era aguentar barulho de vento em casa velha, ela aguentava. Na manhã seguinte, antes que o bom senso pudesse convencê-la do contrário, Amália arrumou a trouxa com as poucas coisas que tinha, agradeceu a conhecida com um abraço apertado e perguntou no mercado como se chegava à fazenda dos Vilalva. O homem a quem ela perguntou fez uma cara esquisita, mediu a moça de cima a baixo e disse que era melhor ela procurar trabalho em outro canto. Amália agradeceu a preocupação com um sorriso educado e repetiu a pergunta. O homem suspirou, deu de ombros e apontou o rumo. Disse que era meia légua mata adentro, seguindo a estrada velha até a bifurcação do Pau d'Arco, e que dali era só pegar à direita e não ter pressa de chegar. Amália caminhou a manhã inteira. O sol do sertão batia forte, e a estrada velha era pouco mais que uma trilha de terra rachada entre os buritis. Ela passou por currais abandonados, por uma capela caindo aos pedaços, por um poço seco de boca escancarada. Quanto mais fundo ela entrava na mata, mais o silêncio ia ficando espesso, um silêncio diferente do silêncio da cidade, um silêncio de bicho escondido e folha parada. Lá pelas tantas, quando as pernas já pesavam e a garganta ardia de sede, ela avistou o telhado do casarão surgindo por entre as copas das árvores. Era maior do que ela imaginava. Uma construção de pedra e cal de 2 andares, com janelas altas de madeira escura e um alpendre largo que dava a volta na frente. Já tinha sido bonito, dava para ver. Mas o tempo e o abandono tinham posto as unhas na fachada. A tinta descascava em placas. O mato crescia rente às paredes.
Algumas telhas faltavam no beiral. Uma trepadeira brava subia por um dos cantos, como se quisesse puxar a casa de volta para dentro da terra. E, no entanto, havia ali uma dignidade teimosa. O ar de quem já foi importante e se recusa a admitir a ruína. Amália parou no portão de ferro enferrujado e ficou olhando por um tempo. Um cachorro velho e magro levantou a cabeça de debaixo de uma árvore, latiu 2 vezes sem convicção e voltou a dormir. Foi então que ela ouviu passos arrastados no cascalho e viu um homem idoso surgir pela lateral da casa, de chapéu de palha puído e enxada na mão. Era Firmino, o caseiro, o único que tinha ficado quando todos os outros foram embora. Ele encarou a moça com os olhos apertados contra o sol, desconfiado do jeito de quem já viu muita gente chegar cheia de coragem e partir cheia de medo. Firmino perguntou o que a moça queria ali, e a voz dele era rouca de pouco uso, como quem passa dias sem trocar palavra com ninguém. Amália respondeu que tinha vindo pelo trabalho, que soube no arraial que precisavam de alguém para cuidar da casa. O velho soltou uma risada seca, sem alegria nenhuma, e disse que ela tinha andado meia légua à toa, que era melhor dar meia volta enquanto ainda era dia claro. Amália não se moveu. Perguntou apenas se o coronel estava e se ela podia falar com ele. Firmino coçou a nuca, olhou para a trouxa gasta que a moça carregava, olhou para os sapatos rachados dela, e alguma coisa no cansaço daquela figura deve ter amolecido a desconfiança dele. Porque afinal ele abriu o portão e mandou que ela esperasse no alpendre. Enquanto esperava, Amália reparou nos detalhes. O assoalho do alpendre estava coberto de folhas secas, uma cadeira de balanço parada num canto, com o couro do assento rasgado. Vasos de barro vazios, onde um dia devia ter havido flores. Pela janela entreaberta, ela viu o interior escuro, móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas domesticados, um lustre de cristal engomado de poeira. Tudo naquela casa contava a mesma história muda. A história de um lugar que um dia foi feliz e que parou no tempo, no exato instante em que a felicidade foi embora. Demorou. Amália esperou tanto que chegou a pensar que o coronel não viria. Mas então a porta principal se abriu com um rangido comprido e ele apareceu. Teodoro Vilalva era um homem alto, de ombros largos e cabelo escuro já pincelado de branco nas têmporas, embora não devesse ter mais que uns 35 anos. Tinha a barba por fazer e olheiras fundas de quem não dorme direito há muito tempo. Mas o que prendeu a atenção de Amália foram os olhos dele. Olhos escuros, bonitos e tão tristes que davam vontade de desviar o rosto, como se olhar por tempo demais fosse invadir uma dor que não era dela. Ele encarou a moça sem dizer nada por um instante longo demais para ser educado. Depois perguntou com voz grave e cansada quem tinha mandado ela ali. Amália respondeu que ninguém a mandou, que ela mesma tinha vindo, por saber que a casa precisava de cuidado e que ela precisava de trabalho. Teodoro fez uma pergunta seca. Quis saber se ela não tinha ouvido as histórias no arraial. Amália sustentou o olhar dele e disse que tinha ouvido todas e que mesmo assim estava ali. Alguma coisa passou pelo rosto do coronel quando ela disse isso. Não chegou a ser surpresa, mas foi perto disso. Teodoro avisou, com a franqueza dura de quem não quer dar falsa esperança, que já tinha visto muita gente valente chegar naquele alpendre e sair correndo antes do galo cantar 3 vezes. Disse que não ia implorar para ninguém ficar e que não ia atrás de quem fugisse. Se ela aceitasse o serviço, seria por conta e risco dela. O salário era bom, melhor do que em qualquer casa da região, e ele pagava em dia. Em troca, queria a casa limpa, a comida na mesa e uma única coisa a mais, que ela guardou bem lá no fundo da lembrança, que ela jamais, sob hipótese nenhuma, subisse ao 2º andar do ala leste depois que a noite caísse. Amália escutou tudo em silêncio. Perguntou apenas o que havia no 2º andar do ala leste.
Teodoro respondeu que aquilo não era da conta dela, e que aquela era justamente a condição para que ela ficasse. Se ela aceitava, bem. Se não aceitava, a estrada estava ali, do mesmo jeito que tinha trazido ela. Amália pensou na cheia, pensou no olhar cansado da conhecida, pensou na fome que já conhecia de perto. Depois estendeu a mão calejada e disse que aceitava. O coronel olhou para a mão estendida como se tivesse esquecido o que era um aperto de mão. Levou um tempo, mas apertou. E foi assim, com um aperto de mão desconfiado no alpendre de uma casa que todos temiam, que começou a mais bela história de amor daquele sertão. O quarto que deram a Amália ficava nos fundos, perto da cozinha, um cômodo pequeno, mas seco, com uma cama de ferro, um colchão de capim e uma janela que dava para o quintal. Para quem tinha dormido meses no chão de um puxado, aquilo era quase luxo. Firmino ajudou a moça a arrumar as coisas, meio a contragosto, resmungando o tempo todo que ela não ia durar, que era melhor nem desfazer a trouxa direito. Amália ouvia e sorria, sem se ofender. Perguntou ao velho com jeito há quanto tempo ele trabalhava ali. Firmino parou, apoiou-se na vassoura e disse que servia àquela família havia mais de 30 anos, que tinha visto o coronel nascer, crescer, casar e enterrar a alegria. Amália quis saber da esposa do coronel, mas soube pesar a curiosidade para não parecer intrometida. Firmino ficou calado por um tempo, o olhar perdido no quintal, e depois disse apenas que Dona Leonor tinha sido a mulher mais doce que aquela terra já viu, que enchia a casa de música e de flores, e que quando ela se foi, 3 anos atrás, foi como se tivessem soprado a única vela acesa da casa. O velho não disse do que ela morreu, e Amália não perguntou. Havia coisas que o silêncio de Firmino guardava com mais cuidado do que qualquer cofre. Naquela primeira tarde, Amália arregaçou as mangas e começou pela cozinha. Tirou os lençóis de cima dos móveis, abriu as janelas emperradas para deixar o ar entrar, varreu montanhas de poeira e folha seca. Trabalhou até o braço doer, e havia um estranho conforto naquilo, no cansaço honesto do corpo que ocupa a cabeça e não deixa espaço para saudade. Fez um feijão simples com o que encontrou na despensa, um arroz, um pedaço de carne de sol dessalgada às pressas. Quando a comida ficou pronta, ela pôs a mesa da cozinha para 2, chamou Firmino e perguntou onde o coronel costumava comer. O velho disse que o coronel comia sozinho no escritório e que era melhor deixar um prato na porta e não incomodar. Amália achou aquilo triste demais para aceitar sem tentar. Levou ela mesma o prato, bateu na porta do escritório e quando Teodoro abriu, com cara de poucos amigos, ela disse simplesmente que a comida estava na mesa da cozinha, quente e que fazia bem para o corpo comer sentado feito gente e não escondido feito bicho. O coronel a encarou, e por um segundo Amália achou que ele ia mandá-la calar a boca e cuidar da vida. Mas ele não disse nada. Só fechou a porta devagar. Naquela noite, ele não foi para a cozinha. Mas o prato que ela deixou na porta voltou vazio. A primeira noite de Amália no casarão foi calma. Ela dormiu o sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro, e acordou com o canto do galo sem ter ouvido nada além do vento nas telhas. A segunda noite também. Ela começou a achar graça das histórias do arraial, a pensar que tudo aquilo não passava de conversa fiada de gente medrosa, que o único fantasma daquela casa era a tristeza do dono. Mas na terceira noite, quando a lua estava alta e o sertão inteiro parecia ter parado de respirar, Amália acordou no meio da madrugada com um som que fez o sangue dela gelar nas veias. Era música. Vinha de algum lugar dentro da casa, abafada pelas paredes grossas, mas inconfundível. Uma melodia triste, tocada numa viola tão bonita e tão cheia de dor que parecia que as próprias cordas estavam chorando. Amália sentou-se na cama, o coração disparado, os olhos arregalados no escuro.
A música subia e descia, pausava e recomeçava, e vinha, ela tinha certeza, do segundo andar do ala leste. Exatamente o lugar aonde o coronel a proibira de subir depois que a noite caísse. Por um longo momento, Amália ficou ali, paralisada, com a coberta apertada contra o peito, ouvindo aquela viola chorar no escuro. Cada história do mercado voltou de uma vez. A alma penada de Dona Leonor, a luz de vela andando sozinha, o casarão respirando feito bicho vivo. Foi fácil naquele instante entender por que 7 mulheres tinham fugido. O medo é uma coisa antiga e sábia que mora no fundo da gente desde antes de a gente aprender a falar. E o medo mandava a Amália puxar a coberta por cima da cabeça e esperar o dia raiar. Mas havia outra coisa em Amália, mais teimosa que o medo. Havia a curiosidade de quem já perdeu tudo, e por isso mesmo não tem mais tanto a perder. E havia, sobretudo, aquela melodia, que não parecia coisa de assombrar ninguém, mas coisa de quem sofre e não tem com quem dividir o sofrimento. Amália ficou escutando até a música parar, já perto da madrugada. E quando o silêncio voltou, ela não sentiu alívio. Sentiu um aperto no peito, um aperto que ela conhecia bem, o aperto de reconhecer a dor alheia, porque a própria dor ensinou o caminho. Ela deitou de novo, mas não dormiu. Ficou de olhos abertos no escuro, ouvindo o coração dela bater e tomando devagarzinho uma decisão perigosa. Na próxima vez que aquela viola chorasse na madrugada, ela não ia puxar a coberta por cima da cabeça. Ela ia descobrir, com os próprios olhos, quem chorava daquele jeito no segundo andar de uma casa que todos juravam ser assombrada. Os dias que se seguiram foram dias de trabalho duro e de silêncios estranhos. Amália foi devolvendo vida ao casarão um cômodo de cada vez. Lavou as cortinas encardidas e pendurou de volta nas janelas, e a luz do sertão entrou pela primeira vez em muito tempo naqueles salões. Esfregou o assoalho de peroba até a madeira voltar a brilhar por baixo da poeira de anos. Encontrou, num armário esquecido, uma penca de castiçais de prata escurecidos e passou uma tarde inteira polindo cada um deles até que reluzissem como espelho. Firmino observava tudo de longe, resmungando que era trabalho perdido, que aquela casa não merecia tanto esmero, mas Amália reparou que o velho começou a caprichar mais no próprio serviço, como se o exemplo dela tivesse acordado nele um orgulho adormecido. O coronel Teodoro continuava uma sombra pela casa. Saía de manhã cedo para cuidar do pouco gado que ainda restava, voltava ao entardecer coberto de poeira, trancava-se no escritório e só saía para pegar o prato que Amália deixava. Trocavam poucas palavras, e mesmo essas poucas eram secas, medidas, como quem tem medo de gastar afeto que não tem mais. Mas Amália, que aprendera a ler as pessoas pelo que elas calam, foi percebendo miudezas. Percebeu que o prato voltava sempre limpo quando ela caprichava no tempero. Percebeu que a cadeira de balanço do alpendre, antes parada num canto, começou a aparecer virada para o poente, como se alguém tivesse sentado nela para ver o sol se pôr. Percebeu que, quando ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, os passos do coronel no corredor ficavam mais lentos, como se ele parasse para escutar. A música voltou numa noite de sexta-feira, mais ou menos uma semana depois da primeira vez. Amália acordou com a viola chorando no escuro, e dessa vez ela não hesitou. Levantou-se devagar, acendeu um toco de vela com a mão trêmula e saiu do quarto de pés descalços para não fazer barulho. O casarão de noite era outro casarão. As sombras se alongavam pelas paredes, o assoalho estalava sob os pés, e a chama da vela dançava, criando figuras que a imaginação insistia em transformar em vulto. Mas Amália foi seguindo o som, corredor após corredor, até chegar ao pé da escada que levava ao segundo andar do ala leste, o lugar proibido. O coração dela batia tão forte que ela achou que ia acordar a casa inteira.
A música vinha lá de cima, mais clara agora, e junto com ela vinha um fio de luz amarela que escapava por baixo de uma porta no fim do corredor de cima. Amália subiu os degraus um a um, prendendo a respiração a cada rangido da madeira. Chegou à porta. A melodia era a mesma de sempre, aquela toada triste e dolorida, e agora, tão perto, ela conseguia ouvir mais uma coisa por trás das cordas. Uma voz baixa, quebrada, que não chegava a ser canto. Era um homem chorando enquanto tocava. Amália empurrou a porta devagarinho, e o que ela viu não era fantasma nenhum. Era o coronel Teodoro, sentado num banquinho baixo no meio de um quarto parado no tempo. O quarto de Dona Leonor. Havia um vestido de mulher pendurado num cabide, como se esperasse para ser usado. Uma penteadeira com escovas de cabo de marfim, um frasco de perfume, um retrato num porta-retratos de prata. E no centro de tudo, aquele homem grande e duro que mal falava de dia, curvado sobre uma viola, tocando para uma cadeira vazia com o rosto molhado de lágrimas que ele nem se dava mais ao trabalho de enxugar. Amália devia ter recuado. Devia ter voltado para o quarto na ponta dos pés e fingido que nunca vira aquilo. Mas ela não conseguiu, porque a melodia que Teodoro tocava, aquela toada que ela ouvira 2 vezes no escuro, sem reconhecer direito, agora, ali, inteira e nua, ela reconheceu. Era a mesma canção que Joaquim, o marido dela, assobiava enquanto aplainava madeira no quintal. A mesma toada que ele assobiou na última manhã da vida dele, antes de a água levar tudo. Amália sentiu as pernas fraquejarem e, sem querer, deixou escapar um soluço. Teodoro parou de tocar num susto, virou-se e, quando viu a moça parada na porta do quarto proibido, o rosto dele passou num instante da tristeza para uma raiva fria e assustada. Ele se levantou de repente, derrubando o banquinho, e a voz dele saiu áspera como couro seco. Perguntou o que ela estava fazendo ali, se ele não tinha sido claro, se aquela não era a única coisa que ele tinha pedido. Amália, ainda com o rosto molhado, não recuou. Disse baixinho, quase sem voz, que pedia perdão por ter desobedecido, mas que precisava saber, porque aquela música estava rasgando o coração dela havia noites, e agora ela entendia por quê. Teodoro mandou que ela se retirasse, que fizesse as malas de manhã e fosse embora como todas as outras. Mas Amália, em vez de sair, deu um passo para dentro do quarto. E contou com a voz embargada, que aquela toada que ele tocava era a mesma que o marido dela assobiava, que Joaquim tinha morrido numa cheia havia menos de 1 ano, e que ela passara meses achando que nunca mais ia ouvir aquela melodia na vida. Contou que quando ouviu a viola no escuro pela primeira vez, achou que estava enlouquecendo de saudade. O coronel ficou paralisado e a raiva foi escorrendo do rosto dele, feito água escorrendo de telhado, dando lugar a uma coisa que ele havia muito tempo não sentia diante de outra pessoa. Ele se sentiu de repente compreendido. Os dois ficaram ali, no quarto da falecida, 2 estranhos unidos por uma mesma canção e por uma mesma perda. Teodoro sentou-se de novo no banquinho, de repente sem forças, e contou para ela, numa voz baixa e cansada, que aprendera aquela toada com a esposa, que Dona Leonor tinha nascido na beira do rio, lá para as bandas de onde Amália vinha, e que a melodia era coisa antiga daquela gente ribeirinha, passada de boca em boca, de viola em viola. Por isso, Joaquim a conhecia. Por isso, Leonor a cantava. Era a mesma água que corria nas 2 histórias, e a mesma toada que aquela água carregava. Ele contou que a esposa morrera de uma febre que os médicos da capital nunca souberam nomear. Uma febre que a consumiu em poucas semanas e que nenhuma reza, nenhum dinheiro, nenhuma promessa conseguiu deter. Contou que desde então não conseguia dormir, que passava as madrugadas naquele quarto tocando para ela, porque tocar era a única maneira que ele tinha achado de ainda conversar com ela. E contou, por fim, envergonhado, que sabia das histórias que corriam no arraial,
que sabia que o povo achava a casa assombrada e que, num certo ponto, ele até deixou que acreditassem, porque o medo dos outros era a única cerca que protegia a solidão dele. Amália escutou tudo sem interromper. E quando ele terminou, ela não disse nenhuma daquelas frases feitas que a gente diz por não saber o que dizer. Ela apenas endireitou o banquinho caído, sentou-se no chão perto dele e ficou. Ficou ali, em silêncio, do jeito que só quem já sofreu sabe fazer companhia para quem sofre. Lá fora o sertão dormia, a lua descia devagar. E pela primeira vez em 3 anos, aquele quarto não foi palco de um homem chorando sozinho, mas de 2 almas partidas que descobriram no meio da noite que a dor de uma cabia dentro da dor da outra. Se essa história já tocou o teu coração de algum jeito, deixa o teu like agora e me conta nos comentários se você também já perdeu alguém e encontrou conforto num lugar inesperado. A gente continua. A partir daquela noite, alguma coisa mudou no casarão, embora ninguém tivesse posto aquilo em palavras. Teodoro passou a aparecer na cozinha na hora das refeições. No começo comia calado, de cabeça baixa, mas comia junto, e isso já era muito. Depois começou a responder quando Amália puxava assuntos sobre o tempo, sobre o gado, sobre uma goteira no telhado. As respostas foram ficando mais compridas. Um dia ele riu de uma coisa que ela disse, um riso curto e enferrujado que pareceu assustar o próprio dono, e Amália fez de conta que não reparou para não espantar aquele riso raro, como se espanta um passarinho pousado perto. Amália tomou para si a tarefa de trazer a casa de volta para a vida, não só o chão e as paredes, mas o espírito dela. Replantou os vasos vazios do alpendre com mudas de flor que Firmino, já menos ranzinza, foi buscar na mata. Abriu de novo as janelas do salão principal e tirou os lençóis dos móveis, e a casa, que era um mausoléu, foi virando casa de gente outra vez. Numa tarde encontrou no fundo de um baú uma porção de partituras antigas e um caderno de receitas com a letra caprichada de Dona Leonor. Em vez de esconder aquilo, levou até Teodoro e perguntou, com cuidado, se ele se importava que ela usasse as receitas. O coronel segurou o caderno por um tempo, passou o dedo pela letra da esposa e disse que não, que a Leonor ia gostar de saber que a cozinha dela voltou a cheirar a comida boa. Foram semanas assim, de aproximação lenta como quem amansa bicho arisco. Ao entardecer, quando o serviço afrouxava, os dois pegaram o costume de sentar no alpendre para ver o sol descer atrás da mata. Teodoro na cadeira de balanço, Amália num tamborete ao lado, e entre eles uma xícara de café e conversas que iam ficando cada vez menos sobre goteira e cada vez mais sobre a vida. Ele contou da infância na fazenda, de quando aquilo tudo era verde e cheio de gente. Ela contou de Joaquim, das mãos grandes dele, do jeito dele de chamar meu bem, e descobriram que dava para falar dos mortos sem que a saudade doesse tanto, desde que se falasse para alguém que entendia. Um dos primeiros laços de verdade entre os dois nasceu por causa de uma égua. Havia no pasto próximo à casa uma égua velha e mansa chamada Formosa, que fora a montaria predileta de Dona Leonor e que por isso Teodoro nunca tivera coragem de vender nem de pôr para trabalhar. A bicha adoeceu de um mal na pata, ficou manca e começou a definhar num canto. E o coronel, que não suportava a ideia de perder mais aquele pedaço vivo do passado, mas também não sabia o que fazer, andava de cara amarrada. Foi Amália quem tomou o caso nas mãos. Lembrou de um preparo de folhas que Dona Sinhá, a benzedeira, ensinava para inflamação, e passou 3 dias fazendo cataplasma na pata da égua, de manhã e de tarde, conversando com o bicho baixinho, como quem acalma criança assustada. Na 4ª manhã, a Formosa apoiou a pata no chão sem gemer, e no fim da semana já pastava de novo, sarada. Teodoro, que acompanhara tudo de longe sem dizer nada, chegou perto naquela tarde,
Passou a mão no pescoço do animal e disse a Amália, com a voz meio embargada, que aquela égua era a última coisa viva que ainda o ligava a Leonor, e que ele não sabia como agradecer. Amália respondeu que não precisava agradecer, que bicho bom merece cuidado como gente boa merece, e que a Formosa ainda tinha muita estrada pela frente. Foi a primeira vez que Teodoro olhou para ela não como quem olha uma criada, mas como quem olha uma pessoa que enxerga o mundo do mesmo jeito que ele gostaria de enxergar. Com o tempo, Amália foi descobrindo os cantos escondidos da fazenda, e num deles, atrás da casa, achou os restos do que fora o jardim de Dona Leonor. Estava tomado de mato, os canteiros sumidos, mas ainda resistiam ali, teimosas, algumas roseiras bravas e um pé de jasmim que insistia em florir mesmo sem ninguém por perto para ver. Amália passou várias tardes de folga limpando aquele jardim, arrancando o mato, refazendo os canteiros com pedra do rio, replantando o que dava para salvar. Não pediu licença e, por um instante, temeu ter feito errado. Temeu que Teodoro achasse aquilo uma invasão da memória da esposa. Mas quando o coronel viu o jardim renascendo, parou, ficou muito quieto e depois disse só que fazia 3 anos que aquele canto não via cor nenhuma e que Dona Leonor teria gostado de saber que as roseiras dela não morreram de vez. As idas ao arraial de Santa Rita também foram mudando de figura. No começo, quando Amália aparecia para comprar mantimento, sentia os olhares de esguelha, os cochichos por trás das mãos, o pessoal comentando que ali ia a doida que teimava em morar na casa mal assombrada. Uma vez, uma comadre mais atrevida perguntou na cara dela se não tinha medo de amanhecer morta, e Amália, sem perder a compostura, respondeu que morte só vem na hora marcada, e que ela tinha mais medo de gente viva de língua comprida do que de qualquer alma penada. A resposta correu o arraial e rendeu risada, e aos poucos o respeito foi substituindo o deboche, porque o povo simples admira quem tem coragem e palavra na ponta da língua. Mas o que de fato mudou a cabeça da gente do arraial foi ver Amália defender o nome do patrão. Numa tarde de compras, ouviu um tropeiro contando para uma roda que o coronel Vilalva era homem de mal olhado, que a desgraça rondava aquela família porque devia ser castigo de algum pecado antigo. Amália não engoliu. Virou-se para o tropeiro e disse firme, mas sem grosseria, que conhecia o coronel de perto, que dividia a mesa com ele todo santo dia, e que nunca vira homem mais correto, que pagava em dia, que respeitava os peões, e que a única coisa que aquele homem tinha era uma tristeza grande, e que tristeza não é pecado nem castigo, é só sinal de quem amou de verdade e perdeu. O tropeiro ficou sem resposta, e mais de um na roda baixou os olhos, porque a verdade dita com serenidade tem esse poder de calar a fofoca. Firmino, o velho caseiro, foi outro que se rendeu de vez. No começo, resmungão e desconfiado, foi amolecendo diante da constância daquela moça que não reclamava, não fugia, e ainda por cima tratava um simples caseiro com a mesma consideração com que trataria um doutor da cidade. Numa noite, tomando café na cozinha, o velho abriu o coração e contou a Amália histórias dos velhos tempos, de quando o pai do coronel era vivo e a fazenda fervia de gente, de quando os bailes duravam até o sol raiar e Dona Leonor descia a escada de vestido rodado, enchendo a casa de perfume. Contou que fora ele, Firmino, quem ensinara o menino Teodoro a laçar bezerro, e que doa nele, feito ferida ver aquele mesmo menino, agora homem feito, definhando de tristeza. E confessou, meio sem jeito, que quando Amália chegou, ele torceu no fundo para que ela ficasse, mesmo dizendo o contrário, porque pressentiu que talvez fosse ela a trazer de volta a alma daquela casa. A cozinha do casarão, que por 3 anos só conhecera comida requentada e sem gosto, voltou a ser o coração da casa.
Amália foi decifrando o caderno de receitas de Dona Leonor, aquela letra caprichada de moça de família, e um dia resolveu preparar um prato que estava anotado com um coentro desenhado ao lado, sinal de que era prato de festa. Era uma galinha ao molho pardo com angu, receita cheia de segredo, e Amália passou a tarde inteira no fogão a lenha, seguindo cada passo. Quando serviu aquilo na mesa, Teodoro provou a primeira garfada e ficou parado, de garfo no ar, os olhos subitamente marejados. Disse que era o prato predileto dele em menino, o prato que a mãe fazia e que depois a Leonor aprendeu a fazer, e que ele achava que nunca mais ia sentir aquele gosto na vida. Amália quase pediu desculpa por ter mexido em ferida, mas ele não deixou. Disse que não era ferida, que era o contrário, que era como reencontrar um pedaço de si mesmo que ele achava perdido. Houve também os dias difíceis, porque cura de tristeza não é linha reta. Teve dia em que Teodoro amanhecia fechado, sem querer falar com ninguém, arrastando pela casa aquela sombra antiga, e Amália aprendeu a respeitar esses dias, a não forçar conversa, apenas deixar o café quentinho por perto e cuidar do serviço em silêncio para que ele soubesse, sem palavra, que não estava sozinho. Teve noite em que a Viola voltou a chorar no ala leste, e Amália, do quarto dos fundos, apenas escutava, entendendo que havia lutos que precisam de tempo e não de pressa. Mas reparou que com as semanas, as noites de Viola triste foram rareando, e as tardes de conversa no alpendre foram ficando mais frequentes, como se a balança de dentro daquele homem estivesse, devagarinho, pendendo de novo para o lado da vida. Havia, naqueles fins de tarde, um começo de coisa que nenhum dos dois ousava nomear. Estava no jeito como Teodoro esperava a Amália sentar antes de começar a falar. Estava no capricho a mais que ela punha no café dele, um dedo de rapadura raspada que ela reparou que ele gostava. Estava num silêncio que já não era silêncio de estranhos, mas silêncio de quem se sente bem junto sem precisar encher o ar de palavra. Uma vez, ao pegar a xícara da mão dela, os dedos dele encostaram nos dela por um segundo a mais do que o necessário. E os dois desviaram o olhar ao mesmo tempo e ficaram um tempo bobo olhando para o horizonte, cada um com um sorriso escondido que o outro fingiu não ver. Chegou o tempo da festa do padroeiro em Santa Rita, aquela festa que todo ano juntava o povo dos arraiais vizinhos num só largo, com barraca de quitá, leilão de prenda, mastro fincado e sanfona tocando até a madrugada. Amália gostava daquilo desde menina e comentou, meio sem intenção, que ia sentir falta de ver a festa esse ano. Teodoro ouviu calado. Ele não punha os pés numa festa havia 3 anos, desde que Leonor se fora, porque festa era barulho e alegria, e barulho e alegria doem em quem carrega luto. Mas naquela noite, no alpendre, ele disse a Amália, meio atrapalhado, que se ela quisesse ir, ele a levava na charrete, e que talvez, quem sabe, ficasse um pouco também. No dia da festa, Amália vestiu o único vestido bom que tinha, lavado e passado com esmero, e prendeu no cabelo uma flor do jardim que ela mesma ressuscitara. Quando apareceu no pátio, Teodoro, que ajeitava os arreios da charrete, parou o que fazia e ficou olhando para ela por um tempo comprido demais, até se dar conta e desviar o rosto, pigarreando, dizendo qualquer bobagem sobre estar ficando tarde. Firmino, que assistia à cena de longe, escondeu um sorriso maroto atrás da mão, porque o velho já tinha entendido antes dos dois o que estava acontecendo ali. O largo da igreja estava cheio quando chegaram, e a chegada deles não passou despercebida. Houve um murmúrio, cabeças se virando, gente cutucando gente, porque o coronel Vilalva na festa era notícia tão grande quanto qualquer milagre de padroeiro. No começo, Teodoro andava duro,
desconfortável, como quem esqueceu o jeito de estar entre gente. Mas Dom Aurélio, o velho juiz de paz, veio cumprimentá-lo com um abraço sincero e o levou para a roda dos homens. E aos poucos o coronel foi afrouxando, respondendo a um, rindo do caso de outro, reencontrando conhecidos que o davam por morto para a vida social. Amália, de longe, servindo-se de um café numa barraca, observava aquilo com o coração quentinho, vendo o homem que ela conhecera trancado no escuro finalmente respirar ao sol. Teve o leilão das prendas e teve um bolo de fubá caprichado que a comissão da igreja pôs a lance. Para surpresa de todos, foi o coronel Vilalva quem arrematou, cobrindo cada oferta com uma teimosia que fez o largo inteiro rir e aplaudir, e quando ganhou, atravessou o pátio e entregou o bolo nas mãos de Amália, na frente de todo mundo, sem dizer nada, só com aquele olhar. Não precisou dizer, o arraial inteiro entendeu, e a partir daquele dia ninguém mais falou da doida do casarão, mas da moça que tinha devolvido o sorriso ao coronel. Quando a sanfona puxou uma valsa, já tarde da noite, sob os lampiões pendurados nas árvores, Teodoro fez uma coisa que ele mesmo não esperava fazer. Estendeu a mão para Amália e a convidou para dançar. Ela hesitou, disse baixinho que não dançava desde... E não terminou a frase, mas ele entendeu, porque também não dançava desde... Os dois se olharam, dois viúvos aprendendo de novo um passo antigo. E então ela pôs a mão na mão dele. Dançaram devagar, meio desajeitados no início, depois mais soltos, e houve um instante em que os olhares se prenderam e o resto da festa desapareceu ao redor. E só existiam os dois, girando debaixo dos lampiões, cada um sentindo no peito uma coisa que tinha medo de sentir e que sentia assim mesmo. Foi no meio daquela alegria toda, porém, que Amália percebeu, de esguelha, uma figura que a incomodou. Encostado numa parede, longe da luz, estava um homem de fala mansa e olhar frio, conversando baixinho com dois sujeitos de cara fechada, e o dedo dele apontava discretamente na direção do coronel. Amália não sabia ainda quem era, mas guardou o rosto na memória, porque tinha aprendido, na vida dura que levara, a desconfiar de quem observa a alegria dos outros com cara de quem faz conta. Naquela noite, voltando para casa na charrete, sob um céu rasgado de estrelas, ela nem imaginava que aquele rosto guardado voltaria a cruzar o caminho dos dois, e que a paz recém-conquistada já tinha, na sombra, quem a quisesse desfazer. Mas a paz é uma hóspede impaciente na casa de quem carrega a história, e ela não durou muito. Numa manhã de setembro, quando o ipê da entrada estava todo florido de amarelo, chegou ao casarão um cavaleiro que Amália nunca tinha visto. Era um homem bem apessoado, de roupa de brim novo e chapéu de aba larga, com um sorriso branco que ele distribuía com facilidade demais para ser verdadeiro. Desmontou no pátio, com a desenvoltura de quem se sente dono do lugar, entregou as rédeas a Firmino sem nem olhar para o velho e chamou pelo coronel em voz alta, alegre, chamando-o de primo querido. Era Honorato Vilalva, primo de Teodoro por parte de pai. Amália reparou que, quando Firmino ouviu a voz do recém-chegado, o velho apertou o queixo e cuspiu discretamente para o lado, um gesto que ela já aprendera a entender como sinal de desagrado profundo. Teodoro saiu para receber o primo com uma cordialidade morna, um aperto de mão que era mais obrigação do que ternura. Honorato abraçou o primo, elogiou como a casa estava mais bonita e, ao dizer isso, deixou o olhar escorregar por Amália de um jeito que a fez sentir vontade de se cobrir, embora estivesse vestida dos pés à cabeça. Durante o almoço, que Honorato se convidou a partilhar, Amália serviu à mesa e ouviu, sem parecer que ouvia, o que o primo veio tratar.
E foi ficando claro, por baixo das gentilezas e das risadas, que Honorato tinha um assunto só na cabeça, e esse assunto eram as terras. Ele falava do futuro, de como aquela região ia crescer com a ferrovia que diziam que ia chegar, de como um homem sozinho e amargurado feito Teodoro estava jogando fora uma fortuna, deixando aquelas terras à míngua. Ofereceu-se, com voz de quem faz um favor, para comprar a fazenda inteira, por um preço que ele repetiu várias vezes ser mais que generoso. Disse que assim, o primo poderia se mudar para a capital, recomeçar a vida, esquecer as tristezas daquele fim de mundo. Teodoro respondeu com uma firmeza cansada, que não vendia. Que aquela terra era da família havia 3 gerações, que ali estavam enterrados o pai dele, a mãe e a esposa, e que ele não ia arrancar as raízes só porque a raiz estava doendo. Honorato riu, um riso que não chegou aos olhos, e disse que o primo era teimoso como sempre, mas que ele não tinha pressa, que ia esperar o coronel criar juízo. Antes de ir embora, já montado no cavalo, Honorato olhou para a fachada do casarão e comentou, alto o bastante para Amália ouvir, que era uma pena uma casa dessas seguir com fama de mal assombrada, que fofoca de gente ignorante acabava valendo mais que escritura, porque espantava comprador, espantava empregado, espantava até amigo, e foi embora sorrindo, deixando aquela frase no ar como quem deixa um cheiro ruim. Aquela noite no alpendre, Amália não se conteve e perguntou a Teodoro sobre o primo. O coronel demorou a responder. Disse que Honorato sempre fora assim, desde menino, encantador por fora e faminto por dentro. Contou que o primo tinha herdado terras tão boas quanto as dele, mas que torrara tudo em negócio mal feito e vida de cidade grande, e que agora andava atrás de recuperar o que perdeu às custas dos outros. Amália escutou, e uma desconfiança foi tomando forma na cabeça dela, ainda sem contorno claro, mas insistente, como quem vê a sombra de uma coisa antes de ver a coisa. Nos dias que se seguiram, essa desconfiança foi ganhando corpo. Amália começou a juntar pedaços. Lembrou que Honorato falara das criadas que fugiam como se aquilo lhe conviesse. Lembrou da fama da casa, que espantava justamente comprador e empregado, deixando Teodoro cada vez mais isolado e cada vez mais tentado a desistir de tudo. E numa ida ao arraial, para comprar mantimentos, Amália resolveu puxar conversa, com jeito, sobre as 7 mulheres que tinham trabalhado no casarão antes dela. Queria ouvir, da boca de quem viu, o que exatamente tinha assustado cada uma. O que ela descobriu no arraial mudou o rumo da história. Uma das antigas criadas, uma moça chamada Rosalina, ainda morava perto da igreja e contou a Amália, meio sem graça, o que de fato acontecera. Disse que sim, ouvia a música de noite e que aquilo já metia medo, mas que o que a fez fugir mesmo foi outra coisa. Foi um homem que apareceu para ela no caminho do poço, um capanga de fala mansa, que avisou que a casa dos Vilalva era rogada de praga, que a última criada que tinha teimado em ficar amanhecera com o corpo coberto de manchas e morrera em 3 dias, e que quem tinha juízo devia dar no pé antes que a desgraça pegasse. Rosalina confessou que nunca soube se aquilo era verdade, mas que o medo foi mais forte. E ela correu. Amália sentiu o sangue ferver de um jeito frio, porque ela sabia que aquilo era mentira. Não havia criada nenhuma morta de manchas. Era conversa plantada, medo semeado de propósito na cabeça de mulheres pobres para que elas fugissem e espalhassem o terror. Alguém estava, havia anos, cultivando com esmero a fama de amaldiçoado do casarão, regando aquele boato feito quem rega uma planta venenosa. E não era preciso ser muito esperto para imaginar a quem interessava um Teodoro cada vez mais só, cada vez mais desgastado, cada vez mais perto de largar tudo e vender a fazenda por qualquer preço para quem estivesse por perto oferecendo.
Amália voltou para o casarão com a descoberta pesando no peito, sem saber ainda se contava a Teodoro ou se esperava ter uma prova mais firme na mão. Optou por esperar e observar, porque acusação sem prova, ela sabia, só serve para pôr o acusador em maus lençóis. Mas passou a andar mais atenta, a reparar em cavaleiros estranhos que rondavam a cerca ao longe, a notar quando Firmino comentava que sumira uma res do pasto ou que amanhecera uma porteira aberta, que ele jurava ter fechado. Coisas pequenas, isoladas, que sozinhas não diziam nada, mas que juntas desenhavam um cerco. Amália não era mulher de agir por impulso, mas também não era de cruzar os braços diante de uma ameaça. Nas semanas seguintes, com o pretexto das compras, foi ao arraial mais vezes do que precisava, e cada ida era uma linha puxada no novelo. Procurou, uma por uma, as antigas criadas que ainda moravam por perto. Algumas se recusou a falar, benzendo-se só de lembrar do casarão, mas outras, ao verem que Amália continuava viva e inteira depois de meses morando lá, foram perdendo o receio e confirmando o que Rosalina já dissera. Todas, sem exceção, tinham sido abordadas por um mesmo homem, um sujeito magro, de fala mansa e chapéu enterrado até os olhos, que aparecia como quem não quer nada e ia soltando o veneno aos poucos, a história da praga, a criada morta de manchas, a maldição da família. Duas delas souberam dizer até o nome pelo qual o homem era conhecido, um tal de Zé Pernambuco, capanga de aluguel que fazia serviço sujo para quem pagasse, e que, segundo o povo, nos últimos tempos andava de bolso cheio, sem trabalhar em fazenda nenhuma. Amália foi juntando cada pedaço na memória, sem anotar nada no papel para não deixar rastro, guardando tudo naquela cabeça que Joaquim uma vez dissera ser afiada, feito faca nova. E quanto mais juntava, mais o desenho ficava claro, e mais uma raiva serena ia tomando conta dela. A raiva de quem entende que a desgraça de um homem bom foi fabricada com capricho por mãos de gente ruim. Mas mexer em vespeiro tem seu preço. Numa tarde, voltando do arraial pela estrada da mata, Amália percebeu que não estava sozinha. Dois cavaleiros vinham atrás dela, sem pressa, mantendo sempre a mesma distância. E quando ela apertava o passo, eles apertavam, e quando ela afrouxava, eles afrouxavam. O coração dela disparou, mas Amália teve a esperteza de não correr, porque correr é dizer ao caçador que a gente é presa. Seguiu firme, de cabeça erguida, e num trecho em que a estrada passava perto da casa de um lavrador conhecido, virou para lá como quem ia fazer visita. Os cavaleiros pararam ao longe, esperaram um tempo e depois deram meia volta. Mas antes de sumir, um deles ergueu a voz e soltou no ar um recado que gelou o sangue da moça, dizendo que mata escura não é lugar para mulher enxerida, que curiosidade demais encurta a vida. Amália chegou em casa pálida, mas não contou logo o susto para Teodoro, com medo de que ele fizesse alguma loucura. Contou primeiro para Firmino, e o velho, que de tolo não tinha nada, franziu o senho e disse que aquilo era recado de gente grande mandado por mão pequena, e que dali para frente ela não andaria mais sozinha na estrada, que ele mesmo iria junto, nem que fosse para levar a espingarda velha de carregar pela boca. A partir daquele dia, o velho passou a rondar a casa à noite com mais atenção. E num desses rondas foi que flagrou os dois homens abrindo a porteira do curral, o episódio que Amália já desconfiava fazer parte da mesma trama. O cerco foi apertando de mais de um jeito. Amanheceu, certa manhã, um bilhete pregado no portão de ferro com um prego enferrujado, escrito em letra torta, dizendo apenas que casa de desgraça se vende ou se perde. Noutra noite, alguém jogou uma carcaça de bicho morto dentro do poço de beber, obrigando a casa a se virar com água de chuva por dias. Eram maldades pequenas, calculadas para não deixar prova, mas encher a paciência, para desgastar aos poucos, para empurrar Teodoro para a beira da desistência.
E era exatamente essa a intenção. Amália entendia: sufocar devagar, feito quem aperta o laço sem pressa para que a vítima nem perceba que está sendo enforcada até que seja tarde. Enquanto isso, e talvez por isso mesmo, o laço entre Amália e Teodoro só apertava, porque o perigo tem esse jeito de aproximar as pessoas, de fazer a gente enxergar depressa o que num tempo de paz levaria anos. Numa tarde de chuva, presos os dois dentro de casa, Teodoro pegou a viola e, pela primeira vez, tocou não a toada triste do luto, mas uma modinha alegre, dessas de festa de roça. Amália, sem pensar, começou a cantar a letra que sabia de menina. E de repente estavam os dois ali na sala, um tocando e a outra cantando, e a casa que fora túmulo encheu-se de música viva. Quando a modinha acabou, ficaram os dois se olhando, ofegantes de rir, e houve um instante só, em que o mundo inteiro coube naquele olhar, e nenhum dos dois soube direito o que fazer com o que sentiu. Foi Teodoro quem desviou primeiro, pigarreando, dizendo qualquer coisa sobre guardar a viola. Mas naquela noite, no alpendre, ele ficou mais calado que o costume, e por fim, olhando para o escuro da mata, disse a Amália uma coisa que devia estar entalada nele havia tempo. Disse que fazia 3 anos que ele não sentia vontade de acordar de manhã, e que desde que ela chegou, ele tinha voltado a sentir. Não disse mais que isso, não precisava. Amália sentiu o coração dar um salto e respondeu baixinho que com ela era parecido, que ela tinha chegado àquela casa achando que vinha só fugir da fome e que, sem perceber, tinha voltado a ter o que perder. E ter o que perder, ela completou, era o jeito mais bonito de dizer que a gente voltou a viver. Os dois não se tocaram naquela noite, não houve beijo nem promessa. Havia entre eles o respeito de 2 dores recentes e a delicadeza de quem sabe que o sentimento bom, para durar, precisa amadurecer no seu tempo. Mas houve sim uma verdade dita em voz alta pela primeira vez, e a verdade dita muda tudo. Naquela madrugada, a viola não chorou no ala leste. Pela primeira vez em 3 anos, Teodoro dormiu a noite inteira. E Amália, no quarto dos fundos, também dormiu, com um sorriso no rosto e uma ideia teimosa na cabeça. A ideia de que não ia deixar homem nenhum, por mais ganancioso que fosse, roubar daquele lugar a felicidade que estava tão custosamente renascendo. Antes que a estação virasse de vez, houve um tempo doce entre os dois, desses que a memória depois guarda com capricho especial, porque foram os dias em que o amor deixou de ser segredo guardado no peito e virou coisa vivida à luz do dia. As manhãs ganharam um ritmo novo. Amália acordava antes do sol, punha o café na mesa e Teodoro, que num tempo mal encostava na comida, agora demorava na cozinha só para prolongar a conversa. Trocavam planos sobre a horta, sobre o conserto de uma cerca, sobre qual canteiro do jardim replantar primeiro. E por baixo de cada assunto miúdo, corria outro assunto, esse nunca dito por inteiro, mas presente feito o cheiro de terra molhada depois da chuva. Numa dessas manhãs, foram juntos ao arraial resolver umas compras, e o povo de Santa Rita, que já os via com outros olhos, não perdeu a chance de alfinetar com carinho. Uma vendedora de fumo comentou, alto e rindo, que fazia tempo que não via o coronel tão corado e que devia ser o ar bom da serra. E a roda toda riu, e Teodoro, sem graça, coçou a nuca, mas não negou. Antes de voltarem, ele parou disfarçado numa banca de armação e comprou um corte de chita floreada, dessas que as moças usavam em vestido de domingo, e entregou a Amália, sem dizer para quê, só murmurando que tinha achado a cor bonita. Amália segurou o tecido contra o peito o caminho inteiro de volta e sorria sozinha, do jeito que a gente sorri quando, enfim, volta a se sentir cuidada. Numa tarde de folga, desceram até um remanso do riacho, onde a água fazia poço à sombra de uma figueira.
A malha, que crescera na beira de rio, mostrou a Teodoro como se fisgava lambari com anzol de linha fina e riu da falta de jeito daquele homem grande que espantava o peixe de tanto conversar. Ficaram ali a tarde toda, os pés na água fria, falando de tudo e de nada, e houve um instante em que ela escorregou na pedra lisa e ele a segurou pelo braço e os dois ficaram muito perto. Perto demais, o suficiente para sentir a respiração um do outro. Mas Teodoro apenas ajeitou uma mecha de cabelo que caíra no rosto dela, com uma delicadeza que dizia mais que qualquer atrevimento. E Amália entendeu que estava diante de um homem que sabia a diferença entre querer e respeitar. As noites passaram a ter música de novo, e agora não mais a toada solitária do luto, mas as modinhas que os dois tocavam e cantavam juntos no alpendre, ela puxando a voz, ele acompanhando na viola, Firmino batendo o pé no assoalho e fingindo que não se emocionava. Havia flerte naqueles serões, um flerte leve e limpo, feito de olhares que se demoravam, de mãos que se encontravam por acaso no braço da cadeira, de elogios ditos meio de brincadeira que escondiam verdade inteira. Amália, que chegara àquela casa achando que o coração dela tinha morrido afogado junto com Joaquim, descobria, espantada e agradecida, que coração é terra teimosa e que basta um punhado de cuidado para que volte a dar flor. Foi nesse tempo bom que ela se deu conta, uma noite, deitada e olhando o teto do quartinho dos fundos, de que havia dias inteiros em que não pensava na cheia, dias em que a lembrança de Joaquim vinha mansa e sem espinho, como se vêm as boas lembranças de quem partiu em paz. Não era esquecimento, era cura, e ela soube distinguir uma coisa da outra. Adormeceu naquela noite com um sossego que há muito não conhecia, sem imaginar que a paz recente ainda seria posta à prova, porque a felicidade que renasce quase sempre precisa passar por uma última tormenta antes de firmar de vez as raízes. A primavera avançou sobre o sertão e com ela veio a seca braba, que antecede as chuvas de outubro. O rio das águas baixas mostrou as pedras do fundo, o pasto ficou cor de palha, e o gado magro do coronel começou a definhar. Foi nesse tempo de aperto que Honorato voltou, agora com 2 cavaleiros de cara fechada que ele apresentou como capatazes de confiança. Chegou de novo com um sorriso largo, mas a doce retórica de antes tinha um fio de ameaça mal escondido por baixo. Disse ao primo que soubera do gado morrendo, que soubera da seca castigando as terras dos Vilalva mais que as outras e que aquilo era sinal de que a terra estava cansada daquela família, sinal de que era hora de vender antes que não sobrasse nada para vender. Teodoro, que era homem de paz, mas não de covardia, respondeu que a seca castigava a todos por igual e que ele não precisava de primo para ler sinal nenhum. Honorato então mudou o tom e pela primeira vez deixou a máscara escorregar. Disse que o primo era um tolo sentimental, agarrado a um monte de pedra assombrada, que o nome dos Vilalva já era motivo de riso na região inteira, que ninguém queria chegar perto daquela casa amaldiçoada, e que Teodoro ia acabar morrendo sozinho ali dentro, esquecido, feito a mulher dele morreu. Ao ouvir aquilo, ao ouvir o nome de Leonor usado feito faca, Teodoro avançou, e só não houve briga porque Firmino se meteu no meio e Amália segurou o braço do coronel com as 2 mãos. Honorato recuou rindo, montou no cavalo e antes de partir soltou a ameaça por inteiro, sem mais disfarce. Disse que o primo tinha até o fim das chuvas para criar juízo e que depois disso a oferta ia sumir, e que uma casa cercada de desgraça tinha o costume de ficar cada vez mais barata, até o dia em que o dono implora para alguém tirar aquilo das costas dele. E olhando de esguelha para Amália, ainda emendou que era bom a moça nova não se acostumar demais com a casa, porque casa dos outros a gente arruma hoje e amanhã tá na rua de novo. Depois esporeou o cavalo e sumiu na poeira, deixando para trás um silêncio pesado
e 3 pessoas de coração apertado. Naquela noite, Amália decidiu que não ia mais guardar segredo. Sentou-se com Teodoro no alpendre e contou tudo o que descobrira no arraial. Contou da conversa com Rosalina, do capanga de fala mansa que espalhava a mentira da criada morta de Manchas, do medo semeado de propósito para afastar quem quer que fosse. Contou das reses sumidas, das porteiras abertas, dos cavaleiros rondando a cerca, e disse com todas as letras que na cabeça dela não restava dúvida de que era o próprio Honorato quem, havia anos, alimentava a fama de assombrado do casarão, não para assustar alma nenhuma, mas para sufocar o primo aos poucos, para deixá-lo tão só e tão quebrado que acabasse entregando a terra por uma ninharia. Teodoro ouviu tudo em silêncio, e no rosto dele a tristeza foi dando lugar a uma raiva limpa, dessas que curam mais do que adoecem. Ele disse que sempre desconfiara de algo, mas que a dor o tinha cegado por tanto tempo que ele preferira acreditar que era só o mundo virando as costas para ele. Confessou, com vergonha, que chegara perto de vender, que num inverno especialmente escuro, chegara a ter a carta de venda em cima da mesa, e que só não assinara porque não teve coragem de abandonar o túmulo da esposa. Amália pegou na mão dele, ali no escuro do alpendre, e disse que agora ele não estava mais sozinho, que 2 enxergam o que um só não vê, e que juntos eles iam desmontar aquela mentira fio por fio. E foi o que começaram a fazer. Amália, que tinha o dom raro de fazer as pessoas confiarem nela, passou a ir ao arraial com mais frequência, sempre com uma desculpa de compra, e foi tecendo conversa com uma e com outra, juntando testemunho, anotando de cabeça nome de quem vira o tal capanga, data de quando o boato tinha ficado mais forte. Firmino, que conhecia cada palmo daquelas terras, passou a vigiar as cercas de noite, e numa dessas vigias pegou em flagrante 2 homens abrindo a porteira do curral para tocar o gado para fora. O velho não os enfrentou sozinho, foi esperto, apenas os reconheceu, e um deles era justamente um dos capatazes que tinham chegado com Honorato. As peças foram se encaixando. Mas Amália sabia que reconhecer a trama não bastava, que contra um homem de posses feito Honorato era preciso mais que suspeita, era preciso testemunho que se sustentasse diante da lei. Foi então que ela teve a ideia que mudaria tudo. Lembrou que havia no arraial um homem justo e respeitado, o velho juiz de paz, um senhor de barba branca chamado Dom Aurélio, que servira a região por décadas e que não devia favor a família nenhuma. Convenceu Teodoro de que o caminho não era o da força, que responder violência com violência era justamente o que Honorato queria, para pintar o primo como louco perigoso. O caminho era o da verdade, exposta à luz do dia, diante de quem tinha autoridade para fazer justiça. Enquanto preparavam esse plano, a relação dos dois foi ficando cada vez mais entranhada, do jeito que fica a relação de quem enfrenta uma dificuldade lado a lado. Passaram noites em claro à mesa da cozinha, à luz do candeeiro, juntando o que sabiam. E nessas noites, o joelho de um encostava no joelho do outro sem pressa de se afastar. Numa dessas madrugadas, cansada, Amália adormeceu com a cabeça apoiada na mesa e acordou de manhã com um xale sobre os ombros, um xale que fora de Dona Leonor e que Teodoro, sem dizer nada, tinha ido buscar e posto nela para que não pegasse friagem. Amália entendeu, naquele gesto, mais do que em 1000 palavras, que o coração daquele homem tinha finalmente feito as pazes com o passado e escolhido, por vontade própria, seguir vivendo. Com a coragem que o afeto dá, foi Amália quem tomou a iniciativa numa tarde qualquer. Estavam os dois no pomar, colhendo as poucas frutas que a seca poupara, quando ela, sem aviso, pôs a mão no rosto barbado dele e disse, simples assim, que gostava dele, que gostava do jeito calado dele,
do jeito como ele cuidava até do que estava quebrado, e que se ele quisesse, ela ficaria não como criada, mas como companheira para o que desse e viesse. Teodoro, que era homem de engolir as próprias palavras, dessa vez não engoliu. Cobriu a mão dela com a mão dele, encostou a testa na testa dela e disse que a esperara a vida inteira sem saber que a esperava. Não houve mais que isso, um encostar de testas debaixo de um pé de manga, mas foi o bastante para selar o que já estava selado desde a primeira noite da viola. Se você chegou até aqui e está torcendo por esses dois, deixa o teu like para ajudar essa história a alcançar mais gente e comenta um coração para eu saber que você ainda está comigo. A parte mais importante vem agora. Mas Honorato não era homem de esperar de braços cruzados o fim das chuvas. Ao saber, por língua de fofoqueiro, que a nova criada do primo andava fazendo perguntas demais pelo arraial, entendeu que o cerco que ele levara anos armando começava a ser desarmado. E gente gananciosa, quando se vê acuada, costuma dar o bote mais perigoso. Numa madrugada de véspera de outubro, quando as primeiras nuvens pesadas finalmente se juntavam no céu, Firmino acordou a casa aos gritos. Havia fogo no depósito de feno, nos fundos do curral, e o vento seco espalhava as fagulhas perigosamente na direção da casa. Foi uma noite de luta contra as chamas. Teodoro, Amália e Firmino formaram uma corrente com baldes do poço, e mesmo o cachorro velho latia como se pudesse ajudar. O fogo era bravo, e por um momento pareceu que ia vencer, que ia lamber a lateral do casarão e devorar tudo o que Amália ajudara a trazer de volta à vida. Mas então, como uma bênção atrasada, o céu que vinha carregando há dias se rompeu, e desabou sobre o sertão a primeira chuva de outubro, uma chuva grossa e teimosa que abafou as chamas onde os baldes não alcançavam. Encharcados, exaustos, cobertos de fuligem, os três ficaram parados no pátio enlameado, vendo a fumaça subir, agradecendo ao céu que a casa estava salva. Mas o fogo, embora vencido, tinha deixado uma prova. Pois na pressa da fuga, um dos incendiários deixara cair perto do depósito um lenço bordado com um monograma, as iniciais de uma alfaiataria da capital. E Firmino, que tudo reparava, reconheceu o lenço como um daqueles que os capatazes de Honorato usavam no pescoço. Amália guardou aquilo como ouro. Ali estava, enfim, o fio que faltava, a ponta que ligava a trama toda ao seu verdadeiro dono. Não era mais palavra de criada assustada contra a palavra de coronel rico. Era a prova que se podia pôr na mesa de um juiz. Na manhã seguinte, com a terra ainda cheirando a chuva e a fuligem, Teodoro selou o cavalo para ir ao arraial procurar Dom Aurélio, o velho juiz de paz. Amália insistiu em ir junto, e ele, que num tempo não muito distante não admitia companhia de ninguém, aceitou de bom grado, porque tinha aprendido que a coragem daquela mulher valia por um regimento. Deixaram Firmino guardando a casa e partiram lado a lado pela estrada lavada. E havia entre os dois, apesar de todo o perigo, uma leveza nova, a leveza de quem finalmente decidiu lutar em vez de apenas sofrer. Dom Aurélio recebeu-os na varanda da casa dele, uma casa simples e cheia de livros, e escutou tudo com a paciência de quem passou a vida escutando as dores do povo. Teodoro falou das ameaças do primo, da pressão para vender, do gado tocado para fora, do incêndio da véspera. Amália apresentou o que juntara, o testemunho de Rosalina sobre o capanga que espalhava a mentira da praga, o lenço com o monograma da alfaiataria, os nomes das pessoas dispostas a confirmar que tinham sido abordadas e amedrontadas. O velho juiz examinou o lenço demoradamente, fez muitas perguntas e ao final coçou a barba branca e disse que aquilo era grave, muito grave, e que um homem não podia sair incendiando propriedade alheia e apavorando gente pobre só porque tinha sobrenome de família importante.
Dom Aurélio mandou chamar Honorato para prestar contas e marcou o encontro para dali a 3 dias na sede da freguesia, diante de testemunhas. Avisou que convocaria também as antigas criadas, os moradores abordados pelo capanga e os capatazes cujos nomes tinham surgido, e que a verdade, exposta assim à luz de todos, teria força que ameaça nenhuma podia calar. Teodoro e Amália voltaram para casa naquele dia com o coração mais firme, sabendo que o desfecho estava próximo e que dessa vez o medo tinha trocado de lado. Os 3 dias que faltavam foram dias de tensão mansa. Honorato mandou um recado, por intermédio de um moleque de recados, dizendo que aquilo era uma calúnia, que ele processaria o primo por difamação, que ninguém manchava o nome dele impunemente. Mas Amália percebeu, no exagero da resposta, o cheiro do medo. Homem inocente não grita tanto, e ela não se deixou abalar. Ocupou-se de reunir cada testemunha, de acalmar os que tinham receio de falar contra um poderoso, de lembrar a cada um que o silêncio deles era justamente o que tinha permitido a maldade prosperar por tanto tempo. Chegou o dia. A sede da freguesia encheu-se de gente, porque no sertão notícia de acerto de contas corre depressa, e ninguém quer perder. Honorato chegou de roupa fina, o sorriso de sempre no rosto, cumprimentando conhecidos como se estivesse numa festa, confiante de que a posição dele bastaria para abafar tudo. Mas o sorriso dele foi murchando, à medida que Dom Aurélio conduzia a audiência. Uma a uma, as testemunhas foram falando. Rosalina contou do capanga e da mentira da praga. Outros moradores confirmaram terem sido abordados com histórias parecidas. Firmino descreveu, com detalhe de quem viu, os 2 homens abrindo a porteira do curral. E então Amália pôs sobre a mesa o lenço com o monograma, e um dos próprios capatazes, acuado e com medo de pagar sozinho por crime dos outros, acabou confessando que agira sob ordem e paga de Honorato Vilalva. O salão inteiro se voltou para Honorato, e o homem que entrara sorrindo perdeu ali, diante de todos, a máscara que usara a vida inteira. Tentou gritar, tentou negar, tentou apelar para o sobrenome. Mas a verdade, quando é muita e vem de muitas bocas, não se derruba com grito. Dom Aurélio, com a serenidade de quem já viu a justiça tardar, mas raramente falhar de todo, declarou que encaminharia o caso às autoridades da comarca, que responderia Honorato pelos crimes de dano, ameaça e incêndio, e que a partir daquele instante ficava ele proibido de pôr os pés nas terras do primo. Foi como se, ao dizer aquilo, o velho juiz dissipasse de uma vez a névoa que pairava sobre o casarão havia anos. Honorato saiu da freguesia debaixo do olhar reprovador de toda a região, e essa talvez tenha sido a punição que mais lhe doeu, porque para homem daquele feitio, a perda do prestígio machuca mais que a perda do dinheiro. Diz o povo que ele deixou a comarca pouco tempo depois, que foi tentar a vida noutras bandas onde ninguém conhecia a história dele, e que nunca mais voltou. Não houve derramamento de sangue, não houve vingança de mão própria, e talvez, por isso mesmo, a vitória de Teodoro e Amália tenha sido tão limpa e tão duradoura. Eles não venceram destruindo o inimigo, venceram trazendo a verdade para a luz, e verdade trazida para a luz não volta mais para o escuro. O caminho de volta para casa, naquela tarde, foi um dos mais bonitos que Amália guardaria na memória. O sertão, lavado pelas primeiras chuvas, começava a reverdecer. Os buritis se erguiam contra um céu limpo. Os pássaros tinham voltado a cantar, e o casarão, quando surgiu por entre as árvores, já não parecia a casa sombria que ela encontrara meses antes. Parecia um lar. Teodoro parou o cavalo no alto da subida, de onde se via a casa inteira, e ficou um tempo olhando em silêncio. Depois, disse a Amália que por muito tempo tinha achado que aquela casa fosse um túmulo onde ele esperava a própria hora de partir.
e que ela tinha transformado o túmulo de volta em casa e a casa de volta em lar, e que ele não sabia como se agradece uma coisa dessas. Amália sorriu e disse que não se agradece, se retribui, vivendo bem o tempo que ainda houver. Os meses que se seguiram foram meses de reconstrução, e não só do depósito queimado. As chuvas de outubro caíram fartas naquele ano, como se o próprio céu quisesse compensar a seca, e o sertão se cobriu de verde. O pasto se recuperou, o gado engordou, e Teodoro, que reencontrara o gosto pela vida, reencontrou junto o gosto pelo trabalho. Contratou de novo alguns peões, gente boa do arraial que antes tinha medo de chegar perto e que agora, desfeita a fama de assombrado, voltava de bom grado, porque a história verdadeira do casarão tinha corrido tanto quanto antes correra a mentira. O nome dos Vilalva, que fora motivo de sussurro e benzedura, voltou a ser dito com respeito. Amália foi ficando cada vez menos criada e cada vez mais dona daquele lar, embora nunca perdesse o jeito simples de quem lava a própria louça e planta a própria horta. Ela e Teodoro passaram a fazer tudo lado a lado, a decidir tudo em conversa, e Firmino, o velho caseiro que profetizara que ela não duraria 3 noites, virou o mais orgulhoso defensor dela, contando a quem quisesse ouvir que fora ele, com seu faro apurado, quem soubera reconhecer no primeiro instante que aquela moça era diferente de todas as outras. Amália deixava o velho contar a história do jeito dele, porque sabia que a felicidade, quando é de verdade, cabe generosa em muitas versões. Houve um entardecer, lá pelo fim das chuvas, em que Teodoro pediu a Amália que fosse com ele até o pequeno cemitério da família, no alto de uma colina de onde se via a fazenda inteira. Amália hesitou, achando que talvez aquele fosse um lugar só dele, mas ele estendeu a mão e disse que queria que ela conhecesse a Leonor, porque a Leonor, se pudesse, ia gostar de saber quem tinha devolvido a música àquela casa. Subiram juntos, e diante da cruz de pedra simples, Teodoro contou baixinho à esposa que partira que a vida tinha lhe dado, contra toda a esperança, uma segunda chance de ser feliz, e que ele acreditava, com toda a fé que ainda lhe restava, que ela ficaria contente por ele. Amália, ao lado, apenas pôs a mão sobre a pedra morna de sol e agradeceu em silêncio à mulher que, sem nunca tê-la conhecido, lhe ensinara pela música o caminho de volta para a vida. Quando desceram a colina, o sol se punha e o céu estava daquele vermelho fundo que só o sertão sabe pintar. Foi ali, no meio do caminho, que Teodoro parou, tomou as 2 mãos de Amália nas dele e pediu que ela fosse sua esposa. Não houve joelho no chão, nem palavra rebuscada. Houve apenas um homem simples, de olhos que tinham reaprendido a brilhar, pedindo à mulher que o salvara que ficasse com ele o resto da vida. Amália, que atravessara uma cheia, a fome e o medo para chegar até ali, sentiu que finalmente as águas tinham baixado. Disse que sim antes mesmo de ele terminar a pergunta, e riu e chorou ao mesmo tempo, e os dois se abraçaram no meio da estrada, enquanto o sertão inteiro parecia segurar a respiração para não atrapalhar. A notícia de que o coronel Vilalva ia se casar correu o arraial mais depressa do que qualquer boato de assombração já correra. E dessa vez, o que corria não era medo, era alegria. As mesmas comadres que um dia se benzeram ao ver Amália passar agora, paravam para cumprimentá-la, para desejar felicidade, para oferecer ajuda com o enxoval. É que o povo simples tem esse coração generoso, capaz de trocar depressa a desconfiança pelo carinho quando enxerga amor verdadeiro. E não havia quem olhasse para aqueles dois e não enxergasse que ali estava amor do bom, do que cura, do que fica.
Dom Aurélio, o velho juiz de paz que tanto ajudara os dois, fez questão de ser ele mesmo a anunciar os proclamas na porta da igreja, e disse na homilia daquele domingo, com a voz emocionada, que raras vezes na vida ele vira a justiça e a felicidade andarem tão de mãos dadas, e que aquele casamento era a prova de que Deus escreve certo até nas linhas que os homens tortos tentam rabiscar. Firmino, o velho caseiro, andava pela fazenda estufado de orgulho, dizendo a quem quisesse ouvir que sempre soubera desde o primeiro dia que aquela moça era diferente, e ninguém tinha coragem de lembrar a ele que no primeiro dia justamente ele jurara que ela não duraria 3 noites. Amália fez questão de costurar o próprio vestido e passou muitas noites debruçada sobre o tecido à luz do candeeiro, um linho cor de marfim que Teodoro mandara vir da capital e que ela cortou e alinhavou com as mãos que já tinham lavado tanta roupa dos outros. Enquanto costurava, pensava em Joaquim, e não era pensamento de culpa, era de gratidão. Sentia, de um jeito difícil de explicar, que o primeiro marido ficaria contente de vê-la feliz de novo, porque quem ama de verdade quer o bem de quem amou mesmo depois de partir. Uma noite dessas, ela foi até a casinha da velha Dona Sinhá, a benzedeira que num tempo escuro lhe dissera que coração grande o bastante para caber a dor, um dia cabe também a alegria. Encontrou a velha ainda mais curvada, mas com os mesmos olhos que enxergavam por dentro. Contou a ela tudo o que tinha acontecido, e Dona Sinhá riu baixinho, sem surpresa nenhuma, e disse apenas que tinha avisado, que a alegria tinha chegado e que era do tamanho certo. Teodoro, por sua vez, andava outro homem. O que restava da tristeza antiga tinha se transformado numa espécie de mansidão grata, o jeito de quem sofreu muito e por isso mesmo aprendeu a não desperdiçar um só dia de felicidade. Numa tarde, pouco antes do casamento, ele chamou Amália para conversar no alpendre, com um ar solene que a deixou meio apreensiva. Tirou do bolso do colete uma caixinha de veludo gasto, e dentro dela havia um par de brincos delicados, de ouro velho, com uma pedra azul minúscula, joia simples, mas de valor sentimental grande. Explicou, com a voz embargada, que aqueles brincos tinham sido da mãe dele, que a mãe usara no próprio casamento, e que ele guardara todos aqueles anos sem saber para quem um dia daria. Disse que queria que Amália os usasse, não para ocupar o lugar de ninguém, mas para começar uma história nova, porque toda história nova merece carregar um pedaço de bênção das que vieram antes. Amália chorou e deixou que ele mesmo pusesse os brincos nela, e quando se olhou no espelho rachado do quarto, mal se reconheceu, não pela joia, mas pelo brilho que tinha voltado aos próprios olhos, um brilho que ela achava morto desde a noite da cheia. Naquele instante entendeu de vez que sobreviver e viver são coisas diferentes, e que por muito tempo ela apenas sobrevivera, e que agora, enfim, voltava a viver. Nos dias que antecederam a cerimônia, a fazenda inteira se arrumou para a festa. Firmino caiu de novo às paredes do alpendre, os peões roçaram o mato do terreiro, Amália encheu a casa com as flores do jardim que ressuscitara, e o velho casarão, que um dia fora chamado de amaldiçoado, amanheceu enfeitado de fitas e ramos como uma noiva ele próprio. Até a égua formosa, curada e lustrosa, foi enfeitada com laços na crina para puxar a charrete dos noivos. Era como se cada canto daquela terra quisesse participar da alegria, como se a própria casa respirasse aliviada por ter, enfim, trocado o luto pela festa. Na véspera, já de noitinha, Teodoro e Amália caminharam juntos até a beira do riacho que cortava a fazenda, aquele mesmo cujo curso, lá longe, ia desaguar no rio que um dia levara Joaquim e que trouxera, por caminhos tortos, a toada que unira os dois. Ficaram ali em silêncio, vendo a água correr sob a primeira luz da lua, e Teodoro disse, baixinho, que por muito tempo tivera raiva da água, raiva do rio, raiva de tudo que corre e leva embora o que a gente ama.
Amália respondeu que a água não só leva, que a água também traz, e que fora a mesma água que os aproximara, porque a canção que ele tocava viera do rio, e ela viera do rio, e ali estavam os dois, vivos, prontos para recomeçar. Ele pegou na mão dela, e nenhum dos dois disse mais nada, porque havia coisas que só o silêncio de duas pessoas em paz consegue dizer. Casaram-se na capela restaurada do Arraial de Santa Rita, numa manhã clara de novembro, diante de Dom Aurélio e de uma igreja cheia, porque quem antes evitava o casarão, agora fazia questão de celebrar seus donos. Amália usou um vestido simples que costurou com as próprias mãos, e no cabelo prendeu uma flor do ipê amarelo da entrada da fazenda. Firmino, de terno velho que cheirava a naftalina, chorou no fundo da igreja e jurou que era poeira no olho. E quando os noivos saíram da capela debaixo de uma chuva de pétalas, tocou-se uma viola, e a toada não era mais a toada triste do luto, mas a modinha alegre que os dois tinham cantado juntos naquela tarde de chuva, a modinha que anunciava que a vida, teimosa, sempre encontra um jeito de recomeçar. A festa depois da cerimônia foi das que ficam na história de um lugar, dessas que os velhos ainda contam anos depois para quem quiser ouvir. O casarão, que um dia espantava a visita, abriu as portas de par em par, e o terreiro encheu-se de gente do arraial e das fazendas vizinhas, todos trazendo um prato, uma cantiga, uma vontade sincera de celebrar. Houve leitão assado no borralho, houve doce de leite e de figo, houve garapa e café sem fim, e a viola, a sanfona e a rabeca tocaram até a madrugada num terreiro varrido e iluminado por dezenas de lamparinas. Firmino, esquecido do terno apertado, dançou como não dançava desde os tempos do velho coronel, e Dom Aurélio ergueu um brinde emocionado à casa que a teimosia de uma mulher devolvera à vida. Quando a última visita se foi, já de madrugada, e a casa afinal sossegou, Teodoro e Amália sentaram-se no alpendre, cansados e felizes, ouvindo os grilos e vendo a lua descer atrás da mata. Não disseram grande coisa. Ele pegou a viola e tocou baixinho, só para ela, a mesma toada antiga que um dia os unira sem que soubessem. Mas agora, a melodia não tinha mais gosto de choro, tinha gosto de começo. Amália encostou a cabeça no ombro do marido e pensou em como a vida dá voltas estranhas, em como a mesma água que lhe roubara tudo a levara, por caminhos que ninguém saberia explicar, direto para dentro daquela felicidade que ela já tinha dado por impossível. Os primeiros tempos de casados foram tempos de aprender um ao outro nas miúdezas do dia. Amália descobriu que Teodoro gostava do café amargo e da janela aberta mesmo no frio, e ele descobriu que ela cantava sem perceber enquanto amassava o pão, e que ficava emburrada quando dormia pouco e passava rápido. Dividiam o trabalho e dividiam o descanso, e havia uma alegria simples em coisas simples, em plantar uma muda a 4 mãos, em contar os bezerros novos no fim da tarde, em se recolher à noite, sabendo que do outro lado da parede não havia mais a solidão, mas a companhia escolhida a dedo pelo destino. Houve um dia, poucos meses depois do casamento, em que os dois entraram juntos no quarto do ala leste, aquele que fora proibido a Amália na primeira noite. Não entraram com peso, entraram com paz. Abriram as janelas, deixaram o sol e o ar renovarem o cômodo parado no tempo, e Teodoro, sem tristeza, guardou com carinho as coisas de Leonor num baú, menos o retrato, que pôs num canto da sala junto ao dos pais, porque, disse ele, memória boa não se tranca no escuro, se põe onde bata sol. Transformaram aquele quarto com o tempo numa saleta de música, com as partituras de Leonor sobre uma estante e as 2 violas encostadas na parede, e assim, o cômodo que fora santuário de dor virou o coração alegre da casa.
Dizem que o tempo é o melhor juiz das histórias, e o tempo foi generoso com a de Amália e Teodoro. Passaram-se os anos, muitos anos, e o casarão de pedra cinzenta na beira da mata tornou-se conhecido em toda a região não mais como a Casa Amaldiçoada, mas como a Casa da Música, porque de lá vivia escapando, tardes afora, o som de uma viola tocada a 4 mãos. Teodoro ensinou Amália a tocar, e ela, que sempre soubera cantar, juntou a voz às cordas, e não havia festa, batizado ou colheita na redondeza que não quisesse os dois para abrilhantar. A fazenda prosperou como havia muito não prosperava. As terras que Honorato tanto cobiçou renderam fartura nas mãos de quem as amava, e o casarão, antes vazio e mudo, viveu cheio de gente, de risada, de mesa posta para visita. Firmino envelheceu ali, cercado do carinho dos dois. E quando por fim se foi, muito velho e em paz, foi enterrado no alto da colina, perto dos Vilalva, porque Teodoro dizia que quem é família de coração merece descanso junto da família de sangue. No alpendre que um dia estivera coberto de folhas secas, floresciam agora as flores que Amália plantara, e a velha cadeira de balanço remendada virou o lugar predileto do casal ao entardecer. Contam os que os conheceram já idosos que era comum encontrá-los ali, de mãos dadas, vendo o mesmo sol se pôr que tinham visto na primeira tarde de café, e que mesmo velhos trocavam olhares de quem ainda flertava, ela ajeitando a gola da camisa dele sem precisar, ele guardando para ela o último pedaço do doce sem que ela pedisse. Envelheceram assim, um cuidando do outro, provando que o amor que nasce do respeito e da compreensão é o único que o tempo não gasta, apenas aprofunda. E nas noites de lua alta, quando o sertão fica caladinho daquele jeito que faz a gente ouvir o próprio coração, quem passava perto do velho casarão ainda escutava a viola. Mas já ninguém corria, já ninguém benzia, porque todos sabiam que não era alma penada nenhuma. Era só um homem e uma mulher que a vida tinha ferido e depois curado, tocando para espantar o silêncio, gratos por terem tido a coragem, um a de ficar quando todas fugiram, o outro a de abrir a porta para quem ficou. E se alguém perguntasse ao velho Teodoro qual tinha sido a maior sorte da vida dele, ele não falava do gado, nem da terra, nem da fama recuperada. Ele sorria, apontava para a mulher ao lado e dizia que a maior sorte da vida dele tinha sido o dia em que uma moça teimosa, que não tinha para onde ir, resolveu não fugir da casa que todo mundo temia. Porque é assim que as coisas mais bonitas costumam começar. Não num grande gesto, não num raio de sorte caído do céu, mas na coragem miudinha de uma pessoa que decide ficar quando seria mais fácil ir embora. Amália ficou. E por ter ficado, salvou um homem, salvou uma casa e salvou a si mesma. A mais bela história de amor daquele sertão começou, de fato, quando todas fugiram. Mas ela só pôde começar porque a única que ficou era, no fundo mais fundo do coração, uma mulher rara, dessas que enxergam gente onde os outros só enxergam medo. E gente assim, meu caro espectador, gente que fica, é a coisa mais especial que existe neste mundo. Se essa história aqueceu o teu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder as próximas e me conta nos comentários. Você teria tido a coragem de ficar? Eu leio cada resposta e fico por aqui, com o coração cheio, até a nossa próxima história de antigamente.